Quem já chorou, já sabe amar, sabe que o pranto é uma forma de cantar. O amor é paz e temporal, é calmaria e também é vendaval. Ele é transcendental. O amor é luz e escuridão, é ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz sentiu que o amor é sangue e cruz. Quem se escondeu na solidão sentiu na pele que o amor é união. O amor é pranto, é sorrir, é precipício, é estar tão alto ao ponto de tocar o céu. O amor é luz e escuridão, é ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz sentiu que o amor é sangue e cruz. Morte e vida, presente ou futuro, paralelos tão confusos de entender. Mas certo eu estou de que nem os próprios anjos poderão nos separar do amor de Deus. O amor é luz e escuridão, é ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz sentiu que o amor é sangue e cruz. O amor de Deus é sangue e cruz. Amém. Boa noite. Boa noite para você que está aqui na igreja Dom Pedro II e para você que está nos assistindo via internet em casa. Que Deus possa abençoar. Obrigado, Dida, pelas belas mensagens. Hoje eu tenho um vídeo especial, com uma mensagem especial para um grupo especial. É um vídeo que eu gosto, é uma série de vídeos, mas eu escolhi uma das partes do vídeo para passar para vocês hoje. Dá uma olhadinha nessas formiguinhas, quão importantes elas são.
pessoa sozinha, né, não faz muita coisa, mas em grupo, né? Dizem que uma andorinha sozinha não faz o quê? Verão. E eu não podia deixar de agradecer a cada um de vocês que fez este sonho se tornar uma realidade. A resposta em Daniel. Eu lembro que nós passamos uma semana montando todos os detalhes. Depois da última sexta-feira, que foi dia 5 de junho, é isso? Foi, né? Até 00:30 eu estava aqui. Eu sei que alguns jovens ficaram até as 2, depois orando muito, né? Ao Jean, que é o nosso diretor JA, e topou essa loucura, né? E até o trocadilho do tema de hoje, né? Desistir ou não, sabe? Muitas vezes a gente passava a conversar, vamos parar com esse negócio, pastor? Vamos fazer esse negócio não, vai dar muito trabalho, não vai dar certo. Mas graças a Deus nós continuamos, e foi uma bênção na minha vida, e eu tenho certeza que foi uma bênção na sua vida também. E eu oro para que você possa ter chegado mais perto de Deus. Muito bem, quantos trouxeram o seu celular? Nossa, a Bíblia pelo menos então. Não, nem celular nem Bíblia, puxa vida, né? Vai tudo queimar no fogo do inferno. Ô, povinho, né? Tivesse trazido o celular pelo menos, né? Nem celular nem Bíblia, que povo, né? Mas você que trouxe o celular, vamos mandar um recado para aquela galera. Quem não está aqui, quiser postar lá na sua mídia social. E a frase de hoje: faça parte do nosso grupo, né? A gente é um grupo. Vem para cá você também. Então pense em alguém aí. Eu vou bater uma foto aqui. Quem que não bati foto ainda? Vou bater uma foto você tirando foto. Isto. Nosso diretor JA, né? E faça parte desse grupo. E deixa eu colocar o C cedilha aqui, senão vai ficar faca, né? Aí fica complicado, né? Faça parte do nosso. Deixa eu ver quantos estão mandando. Estou olhando. Quem não estiver mandando, tudo bem. Lá no céu não vai morar perto de mim, junto ao mar, entendeu? Tudo bem, não tem importância. Não vai levar nada pessoal. Muito bem, aqui vamos colocar o nome da onde eu estou. Estou na igreja Dom Pedro II e mandando, vamos ver. Muito bem, foi. Bem, ontem nós vimos por que não estou sendo respondido. E como eu disse para vocês, estudamos o capítulo 10 do livro de Daniel, um dos meus capítulos prediletos deste livro. Nesse capítulo nós percebemos que existe uma razão que muitas vezes nós não vemos a resposta às nossas orações. Muitas vezes nós não sentimos a resposta às nossas orações por várias razões, seja porque nós não sabemos pedir, porque nossa vida não está em ordem, porque nós não estamos compreendendo a resposta de Deus. Mas no capítulo 10 há uma razão especial porque as nossas orações muitas vezes não são respondidas. Nós vemos que Daniel, ele orou por quanto tempo? 21 dias. E o que aconteceu? Nada. Ele orou no primeiro dia, nada aconteceu. Segundo dia, nada aconteceu. Terceiro dia, nada aconteceu. E muitas vezes nós também passamos por essa dificuldade de orarmos e não vermos nada acontecendo. E nós vimos que houve um grande conflito. E esse grande conflito que nós passamos hoje, nós devemos suplicar a libertação agora deste conflito, porque esta é a razão que muitas vezes as nossas orações não são respondidas. Durante 21 dias, Satanás, o inimigo do Senhor, lutou contra o anjo Gabriel, não permitindo que o anjo Gabriel trouxesse a resposta a Daniel. Durante 21 dias, Satanás resistiu ao anjo do Senhor, mas Daniel continuou em oração. Ele persistiu, e porque ele persistiu, Miguel veio e trouxe a libertação e a vitória. E queridos, nós ontem estudamos que Miguel é a pessoa de Cristo Jesus, é o nome que ele carrega toda vez que ele está em confronto direto com Satanás. Por isso,
Se você não sente que a sua oração está sendo respondida, seja alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou quem sabe alguns anos, quem sabe a razão é porque existe um conflito entre o bem e o mal que você não está conseguindo perceber. E este conflito pode ser vencido através de Jesus. O importante é persistir em oração. E nesta noite, não é melhor desistir, né? Eu não sei você, mas eu fui uma pessoa que deixei muita coisa sem terminar. Fui estudar piano, muito difícil, né? Depois violão, e depois faz isso, faz aquilo, e a gente nunca o quê? Termina, porque é mais fácil, parece que é um caminho curto. Quando a gente enfrenta um grande problema, como o Christian colocou, quando a gente vê aquele problema grande, por que eu vou passar por esse problema? Melhor o quê? Desistir, pegar uma outra rota. E muitos, quando se deparam com os problemas na vida, desistem de Deus. Ou muitos, quando se deparam com problemas, ou problemas que enfrentarão, eles tentam evitar. Mas, nesta noite eu quero ler a mensagem de Daniel capítulo 11. E eu quero dizer para você que vale a pena persistir. Não desista. Antes de adentrarmos ao livro de Daniel, no capítulo 11, para estudarmos, eu convido você a inclinar a sua cabeça para orarmos. Pai, obrigado porque até aqui o Senhor nos abençoou. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós. E o Senhor nos dá forças para continuarmos a nossa jornada. Que nós não venhamos a desistir, mesmo que enfrentemos grandes lutas, dificuldades e provações, que possamos lembrar que Cristo vem logo e que o fiel, aquele que perseverar até o fim, herdará o reino dos céus. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa noite eu quero fazer um pouco diferente. Todas as noites nós adentramos ao capítulo, lemos, tentamos descobrir as verdades, decifrar as coisas. E hoje eu quero fazer diferente, porque o capítulo 11 de Daniel, de certa maneira, é uma repetição daquilo que a gente já estudou 2 noites consecutivas. É uma repetição do capítulo 7, é uma repetição do capítulo 8, claro, ampliando e detalhando. Eu vou relembrar esses capítulos com vocês, mas eu quero me projetar, eu quero levar você a uma outra fase deste estudo, para que assim nós possamos tirar uma mensagem especial. Capítulo 11 de Daniel, ele fala de certa maneira sobre o urso, sobre o carneiro, o bode, fala sobre o reino dos Medo-Persas. Capítulo 11 conta a queda do reino da Medo-Pérsia. Por quem? Pelos gregos, pela Grécia, e em especial o seu primeiro grande general. Quem? Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre muito cedo. Seus filhos, que depois foram assassinados, ainda eram pequenos, um não tinha nascido. Ao ele morrer, o seu reino é dividido em quantas partes? Quantas? 4 partes. Por isso que nós temos as 4 cabeças do leopardo, e por isso que nós temos as 4 chifres que surgiram após a queda do grande chifre, que representava Alexandre o Magno. E os 4 generais são Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. E o capítulo 11 reconta essa história de uma forma diferente. Conta com os detalhes de como ocorreu. Conta para cada área que esses generais foram governar. Mas o capítulo 11, ele leva para um clímax de algo que também nós já estudamos, que é o tal do pequeno chifre. É um chifre que surge entre os 4 chifres do bode. É o pequeno chifre com boca e olhos de Daniel, capítulo 7. E esse chifre vem com grande poder. Isto é parte do capítulo 11 do livro de Daniel,
Que chifre é esse? Nós já estudamos, eu gostaria de lembrá-los. Nós vimos quando ele surge, nós vimos o que ele faz e nós vimos por quanto tempo ele dura. Bem, vamos tentar relembrar, porque esta é a mensagem do capítulo 11 do livro de Daniel. Ele pega e continua esta ideia, é aquela ideia teológica que eu já falei para vocês: repetir e aumentar, alargar, avançar no conhecimento. E se nós formos ser detalhistas, o capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, eles deveriam ser estudados juntos. O capítulo 10 diz que Daniel viu uma grande o quê? Guerra, uma grande batalha. E é por isso que Miguel vem. E esta batalha, essa visão que Daniel vem, que há muito conflito, ele persiste no capítulo 11 e só vai findar no capítulo 12, que nós iremos apresentar. E esta batalha, ela descreve Satanás utilizando-se de todas as suas ferramentas para destruir o povo de Deus. Este é o grande conflito que Daniel viu. Esse é o conflito que permeia todo o livro de Daniel, o conflito entre bem e o mal. Conflito esse que você está inserido. Há uma batalha por você. Há uma batalha por você, jovem. As forças do mal querem tê-lo, assim também como as forças do bem. E este chifre, ele representa a manifestação do inimigo através de instrumentos terrestres, para destruir a verdade de Deus e para destruir o povo de Deus. Quando é que esse chifre surge? Nós vimos que ele surge entre os 10 chifres, ele surge depois dos 10 chifres, e ele destrói 3 dos chifres. E lembrando que esses chifres representam a Europa dividida, a parte dos dedos da estátua. Nós chegamos à conclusão que esse chifre ele começou a surgir nesse período de 371 a 476, e o que? Roma destruiu 3 reinos, e o último foi os ostrogodos em 538, os 3 reinos que foram destruídos. Ou seja, este pequeno chifre surgiria depois, ou o seu clímax ocorreria neste ano. O que este chifre faria? E acho que esta é a pergunta mais importante que nós precisamos compreender. Lembre-se que esse chifre, que é descrito no capítulo 7, é descrito no capítulo 8, é descrito depois agora no capítulo 11, ele faz um ataque direto a Deus. Nós lemos no capítulo 7, verso 24 e 25, e, por favor, acordem, não deixem eu trabalhar sozinho, é nós dois que trabalhamos aqui nesse sermão, lembra? Quando está em amarelo, quem que lê? Obrigado. Vamos acordar, povo? E blasfemando contra o Deus Altíssimo, ele perseguirá os seguidores do Deus Altíssimo e tentará eliminar o que? A adoração sagrada e a prática da justiça. O que esse chifre faz nesses textos que nós lemos? Ele blasfema contra o Altíssimo. Esse poder na terra, guiado, inspirado e conduzido por Satanás, ele irá blasfemar contra Deus. E o que é blasfêmia? 2 coisas que nós apontamos de blasfêmia. Lá em João 10:33 diz o seguinte: os judeus responderam, falando de Jesus: não o apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia. Cristo Jesus foi acusado, condenado de ter blasfemado contra Deus. E que blasfêmia ele fez? De chamar você mesmo de Deus. Segundo João 10:33, blasfemar é chamar-se a si mesmo de Deus. Cristo Jesus blasfemou, sim ou não? Não, porque ele era o quê? Deus. Mas se você falar que você é Deus, você está fazendo o quê? Blasfemando. Se eu falar que eu sou Deus, eu estou blasfemando. Blasfemar é dizer que é Deus. E diz que esse chifre, ele blasfemou contra Deus. O que ele fez?
chamou-se a si mesmo de Deus. Mas não para por aí. Nós temos uma outra forma de blasfêmia. Marcos 2, verso 7. Ele não pode falar assim, que blasfêmia, só Deus pode perdoar o quê? Segundo Marcos 2, 7, só Deus pode perdoar pecados, e eu acredito nisso. Mas se alguém diz que pode perdoar pecados, ele está o quê? Estava Jesus blasfemando, sim ou não? Não, porque Ele é Deus e Ele podia perdoar pecados, Ele morreu para perdoar pecados. Mas se um homem diz que eu vou perdoar os seus pecados, eu vi que falaram que hoje você vai poder perdoar os pecados até via Twitter, saiu uma reportagem. Se confessa, manda lá, eu pequei, aí recebe de volta, os seus pecados estão perdoados, faz isso, isso, isso. Saiu, se você for hoje nas mídias sociais, eu deveria ter trazido. Foi instituído hoje, perdão via Twitter. Puxa vida, que bênção, né? Será que o céu vai ser virtual ou real? Mas bem, ele blasfema contra esse Altíssimo. Esse poder que surge em 538, ele ganha, ou ele se coloca na prerrogativa que ele pode perdoar pecados e que ele é o próprio Deus. O que mais faz? Ele persegue os seguidores de Deus. Ele tenta matar os perseguidores de Deus, tenta destruir aqueles que amam a Bíblia, tentam destruir aqueles que não aceitam blasfêmia. E nós vemos que nesse período da idade escura da humanidade, conhecida como Idade Média, houve um poder que foi contra os filhos de Deus, que correu para matar aqueles que tinham a Bíblia. Era proibida a leitura da Bíblia. Queridos, como uma igreja que se diz a igreja de Deus proíbe a palavra de Deus? Dá para entender isso? E eu citei para vocês um dos casos, os valdenses, homens que viviam nos altos das montanhas. E eu visitei a escola dos barbas, que assim eram chamados, onde os valdenses eram treinados, em Torre de Pelite, no norte da Itália. Visitei uma caverna onde eles se escondiam deste poder opressor que matava e perseguia. E eles descobriram aquela caverna. E o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles botaram fogo e mataram asfixiado as pessoas lá dentro. E o mais interessante, que o primeiro batismo adventista do sétimo dia, fora da América, ocorreu lá em Torre de Pelite, na aldeia dos valdenses, entre os valdenses. E eu tive o privilégio de pregar nesta igreja. Mas não para por aí. Além de perseguir os seguidores de Deus, o que ele faz? Tenta eliminar o quê? A adoração sagrada, e tenta eliminar a prática da... Esse poder descrito em todos os capítulos do livro de Daniel, de alguma forma ou outra, esse anticristo, esse poder que vai contra as coisas de Deus, que toma a prerrogativa e as características de Deus, ele vai tentar eliminar a adoração sagrada e a prática da justiça. Aonde está descrita a adoração sagrada? Nos 10 mandamentos. Nos 4 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti o quê? Imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, e lembra-te do dia de sábado para... Aí está a essência da adoração sagrada, mas esse poder, ele iria contra esta adoração, iria tomar o nome de Deus em vão. E a forma de ele tomar o nome de Deus em vão é fazer o quê? Falar que ele é o próprio Deus. Aquilo que era proibido, fazer imagens de esculturas, o que é introduzido? As imagens de esculturas. Outros deuses, um monte. E falar do 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado. Esse poder tentou mudar isso. Mas não só a adoração sagrada, a prática da justiça. E aonde está a prática da justiça de forma declarada e explicada?
também nos 10 mandamentos, do 5º ao 10º mandamento. Ou seja, esse poder iria contra a lei de Deus diretamente. Muito bem. Esse chifre misterioso que também aparece em Daniel capítulo 11, nós sabemos que ele surge em 538, nós sabemos o que ele faz, e nós sabemos por quanto tempo ele atua. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso aqui é uma revisão, nós já vimos. Por quanto tempo ele atua? Daniel 7, o verso 25. O santo povo de Deus será o quê? Perseguido por ele durante 1 tempo, 2 tempos e meio. Parece até jogo de futebol, né? Meio tempo, acaba 2, vira, né? Prorrogação, se não terminar o jogo, parece pelada, né? Mas não é pelada não, é coisa séria mesmo. Por quanto tempo atua? Bem, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Lembrando que 1 tempo é igual a quantos dias? 360 dias. O calendário judaico tem 360, não 365 como o nosso. Muito bem, 1 tempo são 360, 2 tempos 720 e meio tempo 180, totalizando 1260 dias. Mas como estamos falando de uma profecia, nós devemos aplicar o princípio profético dia-ano. Que princípio é este? Vocês lembram? Quantos lembram? Levanta a mão. Ixi, tem uns que não lembram aí. Oh, meu pai do céu, misericórdia. Vamos ver se agora vocês pegam. Ezequiel 4:6 diz o seguinte: 1 dia para cada. Em profecia, 1 dia significa o quê? Decorou? Ficou fácil? 1 dia igual? 1 ano igual? Vocês que falaram. Princípio profético dia e ano. Então, 1260 dias proféticos é igual ao quê? A 1260 anos literais. Este poder que nós estudamos, que aparece e repete a história dele, ele surge com grande potência em 538. Ele faz blasfêmia, persegue, vai contra a lei de Deus. Por quanto ele tempo atua? Ele atua por 1260 anos. Se você for aos livros de história, tentar procurar nesse período qual é o poder que clamou ser Deus aqui na terra, que surgiu nessas datas, que perseguiu, que tentou mudar a lei de Deus, você só vai cair num poder, numa instituição. A Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja pura, mas que com o tempo foi vendendo os seus princípios, vendendo as suas verdades para acomodar aspectos políticos. E é duro quando isso acontece. Bem, o que a história diz, e eu só estou lembrando, e queridos, aqui, como eu disse novamente, eu não estou atacando, jogando pedra na Igreja Católica. Eu tenho familiares que são católicos. A minha família todinha veio do catolicismo. Meu pai foi estudar num seminário para ser padre. Foi lá que ele conheceu a verdade do sábado. Mas essa história não tem como negar. Ao ponto que a própria Igreja Católica pediu perdão pela Idade Média, pela perseguição, pela noite de São Bartolomeu, na França, que matou milhares de pessoas. Bem, o que nós lemos? O último dos 3 chifres de Daniel 7 a ser arrancado, os ostrogodos, foi o último oponente ariano da igreja predominante do período a ser derrotado pelo general do Império Bizantino, Flávio o quê? Ô Belisário, cadê o Belisário? Te falei, né? Flávio Belisário em 530. Quem é que arrancou e destruiu os ostrogodos? Flávio Belisário. O que ele faz depois? Virgílio ascendeu ao trono papal em que ano? Sob a proteção militar de quem? Belisário. Aquele que destruiu os ostrogodos, ele também colocou Virgílio como papa e a religião oficial. Não só isso. Em 1798, o Papa Pio VI foi aprisionado pelo exército francês de Napoleão Bonaparte. Em 1798, o general Berthier entrou em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um governo o quê? Secular. E eu ainda falei da enciclopédia
Lembra da enciclopédia britânica, né? Eu lembro que eu não consegui ter uma, porque meu pai não conseguiu pagar. Dida, seu pai conseguiu comprar uma enciclopédia britânica? Também não, né? Tinha que vender a casa, o rim, o fígado, né? Para ter uma enciclopédia britânica. Era algo caro, era algo sério, até hoje é. E olha que interessante, 538 até 1798, quantos anos dão? 1200. O ano que Virgílio foi colocado no governo e o ano que o general de Napoleão Bonaparte, Berthier, diz: chega às coisas horríveis que em nome de Deus tem sido feito. Chega da destruição. E a próxima cena que a gente sempre vê, sempre olha no estudo do livro de Daniel, é o julgamento. E nós estudamos ontem, na segunda-feira, que o julgamento começou em que ano? Ainda bem. Fiquei com apertar. Isso aqui vão saber, vão lembrar. O julgamento começou em? E a próxima imagem que aparece no livro de Daniel é qual? A volta de Cristo Jesus. Mas o capítulo 11 de Daniel, ele abre, e principalmente o capítulo 12, fala que esse poder que duraria 1260 anos, parece que ele toma um poder maior, recebe algo maior para continuar a sua perseguição. E nós encontramos esta informação mais detalhada no livro, no irmão gêmeo, né, do livro de Daniel, que é o livro de Apocalipse. Um é no Velho Testamento e outro é no Novo Testamento. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, fala desses 1260 anos. Acabou a perseguição. Bem, não tão rápido, não cheguemos tão rápido à conclusão. O Apocalipse capítulo 13, verso 13 diz o seguinte: tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sido o quê? Aquele golpe, que este poder, que clama ser Deus, que pode perdoar pecados, que persegue, ele tomou um golpe quando? Quando Berthier adentrou e aprisionou o Papa. Mas esse poder deveria ser o quê? E o livro do Apocalipse capítulo 13, ele diz que esse poder irá se levantar novamente de forma poderosa para aplicar a adoração falsa, porque tudo é uma questão de adoração. Quem você irá servir? Lembra qual foi o sentimento que tirou Lúcifer do céu? Eu quero ter o quê? O meu trono. Eu quero me assentar nas mais altas nuvens. Eu quero ser como Deus. É tudo uma questão de ego, de adoração. Essa adoração que vem sendo travada desde os primeiros momentos da história da humanidade, que permeia o livro de Daniel por completo, que passa por capítulo 11. E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Daniel capítulo 12, a batalha final. O livro de Apocalipse detalha um pouco mais dessa crise final. E a crise final de adoração é quando este poder tenta forçar a adoração. E esse poder, e os textos que estou me referindo, Apocalipse 13, do versos 13 a 17. E 3 formas ele tenta forçar a adoração. E quando eu falo forçar a adoração, é a adoração falsa, que vai contra a lei de Deus. Lembra? Tentaria mudar a adoração e a justiça. Quais são as 3? Primeiro, seduz o homem. A primeira maneira que este poder, que vai contra as forças de Deus, ele vai tentar seduzir o homem. Seduzir o homem como? O texto em Apocalipse diz: fazendo até
chover o quê? Fogo do céu. Quem é que fez chover fogo do céu? Alguém lembra na Bíblia? Elias. E Elias era um profeta verdadeiro ou falso? Então o que esse texto quer dizer? É que este poder se faria de um poder aparentemente verdadeiro, que faria coisas que até o povo verdadeiro fez. Por que existem tantas religiões hoje? E parece que todo mundo tem poder. É obra dessa sedução. Pastor, como não ser enganado? Não quer ser enganado? Gruda na Bíblia. E principalmente em Êxodo capítulo 20, aonde é descrita a adoração verdadeira e como agir de forma justa. E eu posso dar um highlight, eu posso destacar o quarto mandamento do livro de Êxodo 20. O quarto mandamento de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que eu guardo o dia do sábado? Eu guardo o dia de sábado porque Deus ordenou o dia de sábado. Ah, pastor, mas por que ele não escolheu o domingo, ou a quinta-feira, ou a sexta-feira? Bem, você pode na eternidade ficar discutindo com Deus porque ele não escolheu a segunda, ou a terça, ou a quinta. Mas o que ele pediu foi que dia? O sábado. Ele tentaria forçar a adoração, seduzindo, enganando o homem. E como enganando? Fazendo milagres e prodígios. É difícil você questionar, de repente uma pessoa está paralítica e começa a andar. É difícil, não é? Pô, isso tem que vir de Deus. Mas vocês acham que Satanás também não tem poder para isso? Tem ou não tem? Por isso que a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Eu preciso saber o que é certo para identificar o que é errado. Como vocês sabem, eu vivi um tempo no Canadá. E no Canadá tem uma loja que vende de tudo. Vende comida, vende roupa, vende coisa de carro, vende de tudo que você pensar. E até o foco deles é carro. É uma loja chamada Canadian Tire, que é, se fosse fazer uma tradução, pneu canadense. E eles têm um sistema de premiação da própria loja. Quando você compra um produto na loja, ou uma quantia, você gastar $10, eles vão te dar um Canadian Tire. Ele tem uma moeda deles mesmos. Então eles têm uma moeda, tem um dinheiro deles. É um dinheiro até bonitinho. Eu deveria ter trazido para vocês verem. Então, quanto mais você compra, mais dinheiro você recebe deles. E depois você pode pegar o dinheiro deles e fazer compra na loja deles. E lá tem pessoas que são fanáticas e colecionadores disso. Então, o rapaz compra o ano todo na loja, aí chega no Natal, vai comprar os presentes usando, né, esse cupom que a loja dá, porque você comprou com eles, um cupom de fidelidade. Bem, chegou uns turistas brasileiros no Canadá, desceram no Canadá no verão, e hoje fez 45 graus no Canadá. Positivo, não é negativo não, positivo. Meu irmão tá lá, que tá um calor, não sei o quê. Tá vendo? Eu tô no inverno no Brasil, né? 15, 20, que bênção, né? Aí eles chegaram àquele calor, foram numa vendinha e falaram: a gente quer água. Tudo bem, é $1. Esses deram $20 para eles, e eles receberam 19 destas moedas do Canadian Tire. E a pessoa olhou: nossa, que moeda diferente. É uma moeda especial. Passou um tempo, ela viu lá um negócio, foi comprar. Quando foi comprar, foi dar daquele dinheiro. Você acha que a pessoa aceitou, sim ou não? Ele tinha sido enganado. E por que essa pessoa tinha sido enganada? Porque ela não conhecia o verdadeiro. Se você não quer ser enganado, conheça o que Deus pede para você. Conheça o que Deus quer de você. Mas ele não vai ficar só na sedução. E aqui que vem e começa a perigar. A Bíblia diz
os versos 16 e 17, que vai ser aplicado um boicote econômico. E o grande ponto vai ser o quê? A guarda do domingo. Mas Deus pediu para guardar que dia? Mas se eu guardar o sábado, eu não vou poder nem comprar, nem vender. Você não vai poder ter uma conta no banco, você não vai poder ter um trabalho. A vida vai ficar difícil e insuportável. E aqui vem o porquê do nosso tema. Será que não é melhor desistir? O que tem? É um dia só. O que tem de errado? Que diferença faz se eu guardo domingo ou guardo sábado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Havia ou houve alguma diferença naquela árvore lá no jardim do Éden? Era uma fruta só, não era? Mas houve diferença, sim ou não? E como houve? A questão é uma questão de fidelidade a Deus. Você ama Deus ao ponto de ser fiel a Ele, a despeito das dificuldades, dos problemas, e de mesmo que não faça sentido a sua cabeça. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por que Deus escolheu esses 10 mandamentos? Eu não sei. Mas eu sei que Ele pediu para eu guardar, e se eu amo, eu vou seguir. E este poder, sabendo que pouco tempo lhe resta, motivado por Satanás, vai aplicar um boicote econômico. E vai um pouco mais além. Vai haver até um decreto de morte. A Bíblia relata isto. Enquanto Daniel, ele se refere ao poder que para nós ficou no passado, Apocalipse recapitula esse poder do passado apresentado por Daniel e projeta para o futuro. Esse poder foi forte no passado, não foi? Na Idade Média não perseguiu, destruiu. Esse poder vai voltar mais forte ainda. Motivado pelo próprio inimigo, sabe que pouco tempo lhe resta e as últimas cartadas, as últimas jogadas serão feitas. Pastor, então é melhor eu desistir agora. E aqui que vem a grande mensagem que para mim fica do capítulo 11 e do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até diante da morte. Ser fiel mesmo que sua vida corra risco. Queridos, do que adianta você viver bem ou seguro durante 50, 60 anos aqui na terra e perder a eternidade? Porque a próxima cena, também no livro de Apocalipse, é a cena da volta de Cristo Jesus. Quando Ele destrói este poder uma vez por todas. E é interessante que Naum, o profeta Naum, no capítulo 1, no verso 9, diz que o poder do mal não vai se levantar uma segunda vez. Seremos libertos para sempre do mal. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas não vai ser impossível. Porque Deus está conosco. Se nós colocarmos a nossa fé em Deus, se nós buscarmos a Deus a cada dia, a cada momento, se nós formos fiéis a Deus nas pequenas coisas, nós seremos capazes de sermos vitoriosos nas coisas grandes. Mas sabe qual é o problema? Nós cedemos muito fácil. Hoje nós não temos nem boicote econômico, nem um decreto de morte, mas nós não suportamos a pressão do grupo. É o jovem que diz sim para uma droga, para o sexo antes do casamento, que diz sim para um pequeno roubo, um pequeno furto. São pequenas coisas que vão minando a sua fé.
Pequenas vitórias constroem grandes vitórias. Pequenas derrotas nos levam para grandes fracassos. Por isso o livro de Daniel nos chama a uma decisão. Daniel 1:8, Daniel determinou, colocou no seu coração não se contaminar. Esta foi a decisão de Daniel. É por isso que Daniel estará nos céus. Ele passou provas de morte, decretos, boicotes, mas ele permaneceu firme, e é por esta razão que o seu nome está escrito na história. É por esta razão que ele se encontrará no céu. Você quer estar no céu também? Você quer fazer parte do grupo de salvos? Seja fiel a Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Fiel à lei de Deus. Esse nosso Deus, Ele é grande. Esse nosso Deus é poderoso. Esse nosso Deus vai trazer a resposta para você, se apenas você confiar em Deus, se apenas você se entregar a este Deus poderoso. Você não precisa temer o futuro, se você tiver um relacionamento diário com Deus hoje. Se você ver que Deus está trazendo a vitória para você hoje. E querido jovem, querido irmão, eu quero clamar, apelar, para que você entregue-se completamente a Jesus Cristo. Que você entregue-se e tome a decisão de fazer aquilo que é certo, mesmo que custe algo para você. Que você possa prezar sempre pela verdade. Que você não venha cair nas tentações sexuais, nos prazeres do mundo. Que você não se entregue à luxúria. Que você busque adorar a Deus da maneira que Ele quer ser adorado. Uma coisa é você, eu quero adorar a Deus do meu jeito. Tudo bem, você pode adorar a Deus do seu jeito. Caim tentou adorar a Deus do seu jeito. Deus tem uma forma que Ele quer ser adorado. Deus tem um dia que Ele quer ser adorado. Entrega a tua vida a Deus. Este poder está derrotado. Ele foi derrotado na cruz. E Ele sabe que Ele não tem muito tempo e nem muito a oferecer. E Ele vai usar de tudo. Mas você pode ser fiel e dizer sim para Jesus e não para este mundo. O Dida vai cantar uma canção neste momento. E eu gostaria de fazer uma oração especial. Especial por aqueles que querem dizer sim para Jesus. Dizer sim para Cristo. Que querem se entregar de corpo e alma. Se entregar completamente ao Senhor. Eu quero ver estes jovens tomando a decisão que Daniel tomou, de não se contaminar, de ser fiel mesmo que a fornalha arde, de ser fiel mesmo que os leões rugem, de ser fiel mesmo que sua vida for colocada em risco. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? O que está em jogo hoje, agora, é a sua vida eterna. Qual será a sua decisão? Talvez você já veio à frente e falou: pastor, mais uma vez? Mais uma vez. Toda vez que você vem à frente, toda vez que você toma uma decisão, é aquela pequena vitória que está sendo alcançada, que vai lhe proporcionar a vitória final. Por isso, se você sente que precisa tomar essa decisão com Deus, se agarrar a Deus, enquanto o Dida canta, venha aqui à frente, porque ao final eu quero orar por você.
cessar meu clamor, quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar, basta eu aceitar que Deus é Nos assistindo, você também já fez a sua decisão. Muitos aqui fizeram a decisão. Eu gostaria que você chegasse aqui, não fica com medo não, não fica com medo das luzes nem das câmeras, porque esse momento é um momento importante, é um momento de decisão, de entrega, é um momento que nós estamos dizendo para as forças do bem e do mal, que lado nós estamos decidindo. Parabéns pela sua decisão, que você possa seguir essa decisão até a volta de Cristo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, nós lhe somos gratos porque a tua palavra foi aberta e escutamos a tua voz nos chamando a tomar uma decisão nesta batalha que tem sido travada já há muito tempo, mas que um dia irá findar. E nesta noite, ó Pai, nós queremos declarar que nós decidimos por Cristo. Não importa os problemas que virão, não importa as lutas que enfrentaremos, nós não iremos desistir, nós não iremos falhar, mas para o mesmo precisamos do teu poder, da tua graça,
do teu perdão. Por isso, Senhor, nos ajude a cada pessoa na decisão que foi tomada. Suplicamos também, ó Pai, que eles comecem a ser vitoriosos nesses pequenos detalhes que têm levado à ruína espiritual, que têm corroído a fé deles, para que desta maneira possamos estar preparados para os grandes momentos que adentraremos na história final deste mundo, mas que ao final possamos receber a coroa de Cristo Jesus, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, seja bem-vindo, entre agora no gozo do teu Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos leve em segurança e nos traga em segurança, para que amanhã possamos aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.